Fala galera, William Bergman aqui falando com vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Tudo 3K Política e Temas Sociais. E como você sabe, a gente vai começar hoje falando, aliás, um tema muito importante que é a questão da adultização e o uso das redes sociais, né, por crianças, adolescentes. E para conversar com isso, eu estou com duas pessoas super especiais aqui na minha frente. Eu tenho a psicóloga Laiane e o influenciador Pinedo. Boa noite, Laiane. Boa noite, boa noite. Boa noite, Pinedo. Boa noite, William. Tá? E a gente vai conversar sobre isso tudo, fazer uma reflexão. Mas antes de começar, a gente precisa falar, né, um pouco sobre os nossos parceiros. Então, eu queria falar aqui logo de início para você que quer ter uma vida fitness, ou você que é esportista, e até você que não é esportista, mas quer manter uma alimentação ali em dia, bater seus nutrientes. Performance Suplementos, tá bom? Fica ali na rua da Cosama, você vai encontrar na Performance Suplementos, né, todo tipo de suplementação, proteínas, carboidratos, hipercalóricos, creatina, tudo isso e muito mais você encontra na Performance Suplementos. Lá eles têm grandes promoções, você tem BCA, você tem creatina, você tem multivitamínico, tudo que você precisar, inclusive roupas, tá bom? Então corre lá na Performance Suplementos que você vai encontrar uma variedade de suplementação. Falar também do nosso parceiro Seven Informática, tá bom? Se você quer ter uma internet de qualidade, fibra ótica, planos residenciais, planos empresariais, tudo isso você vai encontrar na Seven Informática. Fica ali na rua Dom Pedro, entre em contato com eles, vê o melhor plano que você pode ter aí na sua casa. Além disso, a Seven também agora é hotel, então você que vem para o festival, você que não é de Tabatinga, já corre no Instagram da Seven para você reservar o seu quarto ali, um hotel novíssimo, tá? Ali você vai conseguir uma hospedagem de qualidade. É, Agora sim, vamos começar, tá bom? Todo mundo sabe que a gente, né, Laiane e Pinedo, nas últimas semanas surgiu uma bomba, né, do influenciador Felca, que na verdade não é nenhum tema tão atual assim, mas graças à visibilidade dele agora passou a ser, que é a questão do uso de redes sociais e crianças, né, adolescentes. Então, eu gostaria de inicialmente perguntar essa palavra, né, que ficou tão em foco, saiu no Domingo Espetacular, Fantástico, Altas Horas, adultização, não é que foi o que o Felca utilizou. Então, a primeira pergunta, né, para a gente conversar um pouco doutora Laiane, o que que seria, não é, essa adultização tão falada, né, nos últimos dias? Tá certo. Então, né, a questão da adultização, ela nada mais é do que um processo de adultizar uma criança, né? É bem básico, né? Adultização, adultizar uma criança, tornar ela algo que ela não é, né? Tirar ela é, da linha que ela deveria seguir, né, do desenvolvimento, e já meio que pular etapas, né? Uhum. Isso é um processo de adultização. Isso envolveria todos os aspectos da vida, pra tirar a infância da criança, Tira a né? infância da criança, tira tudo aquilo que ela poderia aprender, né? Uhum. Todo aquele processo de experiências necessárias para ela naquela fase e já jogaria ela para uma outra fase que ela não faz a mínima ideia de como lidar, né, na vida adulta. A gente sabe que é difícil, né? Sim, Se pra gente é pesado lidar com a vida adulta, imagina para uma criança que ainda está em desenvolvimento. então isso envolveria mercado de trabalho, sexualização, Exatamente. tudo isso seria um processo de adultização. Isso, ah, meu Deus do céu, a Fugiu a palavra, palavra, fugiu a palavra. Enfim. certo? E isso acontece de forma intencional. Por exemplo, eu sou pai de uma criança de 12 anos e a gente, quando nós somos pais, a gente tenta colocar responsabilidade nos filhos. Esse processo de adultização, ele acontece. A gente sabe, por exemplo, o Felca trouxe o caso do Ítalo, em que ele fazia isso em troca de likes, né, Pineda? Em troca de monetização, em Monetização. troca de visualizações, ou seja, era uma Uhum. forma intencional dele. Agora, existe também a possibilidade da gente fazer isso com uma criança sem nem sequer perceber, com boas intenções, digamos assim. Com certeza. Com toda certeza, até porque sempre depende, né, de qual que é o contexto. Quando a gente fala esse sem querer, é às vezes
postando uma foto da criança com roupas curtas, né? Com roupas de pessoas adultas, por exemplo, blazer. Colocar um blazer. Ah, tá aqui a minha mini businesswoman, né? Acontece, né? Às vezes tirar uma fotinha de biquíni para postar, né, nas redes sociais, isso também é um processo que, sem querer, né, a gente acaba passando despercebido pelos pais no dia a dia. Certo. Uma pergunta para o Pinedo. O Ítalo Santos é um influenciador, né? Você acredita que de determinada forma ele fez essas coisas sem intenção, sem malícia? Tu acha que ele talvez se perdeu, ele tinha a consciência daquilo que ele estava fazendo, foi completamente irracional, né? Adotando uma prática criminosa em si. Mas eu te pergunto isso porque ele era alimentado, ele tinha público para isso, né? Então imagina, ele começou dançando, né? A Camilinha foi aparecendo ali dançando com ele, ele viu, começou a dar like, começou a dar visualização. Tu acha que ele se perdeu no meio do caminho ou que ele sabia o que ele estava fazendo? Eu acho que desde o princípio, para quem cria conteúdo, né, essas coisas vai, como tu mesmo disse, né, essas coisas vão alimentando, né? Então a pessoa em busca de monetização, de mais visualização, sempre ela vai querer procurar, né, por outros meios e esse meio chama bastante atenção, né, na internet. A gente pode perceber que hoje a internet praticamente os influenciadores, né, se eu tô falando de outros influenciadores, né, acabam mostrando mais do que deveria, né? Justamente porque a internet, tem muita gente na internet que procura esse tipo de conteúdo, né? Pessoas com menos roupas e tudo mais. Então, tem uma parte, né, de sem ser de propósito, assim, na minha opinião, né? De querer mostrar mais e ganhar like, monetização. Para quem não sabe, a internet, né, traz essa possibilidade da gente ganhar dinheiro, né? Como é que Então, ganha dinheiro na internet? Assim, por exemplo, aqui a gente tem um podcast, a gente ganha dinheiro de patrocinador direto, né? A gente anuncia as marcas. Agora, a internet mesmo, ela paga quem produz conteúdo e como sim. é que funciona isso, A Pinedo? internet paga, o TikTok, né? Outras plataformas como o Kawaii também, eles pagam por visualização. Então, mas aí depende muito do engajamento da pessoa, né? Se a pessoa tem um bom engajamento e bastante visualização, boa parte dessa visualização, por cada mil visualizações, o influenciador ganha um dinheiro, né, em dólar. Então, se ele tem bastante visualização, significa que ele também ganha dinheiro com isso, entendeu? Então, não é só criar um conteúdo acima de 1 minuto que tu vai ganhar dinheiro. Então, precisa dessa audiência. E a Uhum, audiência que procura essas pessoas, né, são justamente essas pessoas aí que, que nem é bom citar, né? sim. É no caso do Ítalo Pedófilos, Sim, né? No caso do Ítalo Santos ali, Pedófilos. Uhum. E no momento, você, Pinedo, acredito que. Tomara que eu não seja cancelado por isso, porque tem tanta treta ultimamente com o negócio de influenciador aqui na região, mas acredito que tu é o maior influenciador daqui, em relação a seguidores, sim. né? Existe uma responsabilidade por trás da criação do teu conteúdo? Você para, pensa, reflete o que que tu tá fazendo, ou só vai tudo em troca de likes e visualizações? Com certeza tem uma grande responsabilidade, né? Senão, hoje em dia, eu estaria processado, né? Tava preso. Com certeza. Porque, assim, eu sempre falo para meus amigos, né? Porque o meu público hoje praticamente 20% são crianças e adolescentes, né? Então essas crianças me procuram muito para tirar foto, para querer fazer vídeo comigo, entendeu? E eu sempre recuo, né? Dou um passo para trás, reflito. Eu sempre dou nega, né? Eu sempre falo para essas crianças, digo, não posso criar conteúdo com vocês porque eu não tenho autorização dos pais de vocês, inclusive fotos. Uhum. Antes de eu ir em certos lugares, crianças tiram foto comigo, eu acabo que não posto, entendeu? Nem deixo, às vezes, as crianças tirarem fotos no meu celular, né? Porque a gente não pode postar porque sem autorização dos pais, né? Eu tenho essa responsabilidade comigo. Então, sempre falo para os meus colegas, né? Eu digo, mano, eu não posto foto com crianças, né? Porque, primeiro, a gente não tem autorização, né? Segundo, que se a gente postar, os pais podem vir, né, contra a gente. Então, o criador de conteúdo tem, sim, responsabilidade pelas suas redes sociais. E isso é importante, né? Graças a Deus, tu tem um podcast aqui, né, para falar sobre esse tema também. E,
E assim, a responsabilidade é 100% dos pais, né? E também daquele que cria conteúdo, de mostrar as crianças e tudo mais. Tem uma. De vez em quando eu mostro as minhas sobrinhas, né? Mas em conteúdo super diferente. Uhum. É, mas é raramente também, né? Mas é um conteúdo já voltado 100% pro humor, né? Fora já essa relação de adultização, de como que é? Da parte, né? Sim. Das crianças com roupas Uhum. inadequadas. E a gente viu, eu acredito que vocês viram o material do Felca, né? Sim. E uma pergunta, por exemplo, você faz às vezes vídeo que aparece tuas sobrinhas. Tu nota alguma Uhum. diferença de interação do teu público ou é igual, é o mesmo? Porque pelo que ele mostrou lá pra fora, às vezes até um conteúdo inocente aparece Isso. Coisas gente pesadas. Uhum. maliciosa. Gente maliciosa. Não, pra mim, eu acho que depende muito, né, do conteúdo que tu cria, entendeu? Porque nessa, né, a diferença do meu conteúdo pro conteúdo do Do Ítalo Ítalo. Santos é muito diferente, né? O meu conteúdo é 100% não, a maioria voltado pro humor, cultura, né? E curiosidades do Ítalo Santos não, era uma página praticamente, né? Voltada ao entretenimento com essas crianças, né? Os Essas crianças e esses adolescentes. adolescentes. Então é um conteúdo, é um público muito diferente. É um público que procura mesmo esse tipo de conteúdo, né? De danças, de entretenimento, como ele fazia, né? E o meu é super diferente. Certo. E, doutora, essas crianças que a gente já viu que às vezes até de forma não intencional podem ser adultizadas. Esse processo de adultização, quais os impactos que ele pode causar, assim, na formação mesmo desse ser humano, né? Enquanto criança, que vai passar por uma adolescência, uma fase realmente adulta. O que pode prejudicar ali o desenvolvimento da pessoa? Uhum. De que forma? Certo. Então, algumas, alguns transtornos mentais estão associados a esse tipo de acontecimento, né? No caso, no processo de adultização. Uhum, Como eu falei para você, é como se a criança pulasse etapas. Então, isso gera um impacto muito grande na autoimagem, por exemplo. Enquanto ela está se formando, se conhecendo, ela meio que se cobra para ter um corpo bem parecido com o de uma mulher adulta, né? No caso ali também do vídeo do Felca, onde ele mostra que, acho que Camilinha, né? uhum, Que aos 17 anos colocou silicone, por exemplo. Ali pode ter sido uma pressão, né? Por conta lá das questões de trabalho ali deles, como também uma questão de pressão mental mesmo, dela mesma querer, né, se desenvolver mais rápido do que aparecer mais adulta, né, do que ela seria. E nesse impacto da autoimagem, como eu estou te falando, tem também a questão do processo de depressão. Que são crianças que têm mais propensão à depressão, à ansiedade, né? A dependências, a distorção de imagem mesmo, disforia, né? Então, são um dos impactos, né? uhum. São inúmeros, mas esses são um dos mais visíveis que a gente pode constatar aí. Certo. Uma outra pauta que o Felca levantou, inclusive na entrevista que ele deu lá no Altas Horas, foi em relação à produção de conteúdo, né? Ele fala diretamente, criança não deve produzir conteúdo, porque existe uma cobrança muito alta, né? É muito difícil. Eu sou alguém que me expõe em redes sociais desde, sei lá, tempo de Facebook, quando não tinha nem Instagram ainda, Uhum. Pinedo, né? Você trabalha com rede social, você Sim, sabe, a gente fica exposto. E é difícil pra gente exposto. lidar com isso, né? Imagine para uma criança. Então, vocês concordam que a rede social, a gente falando ainda em produção de conteúdo, Uhum. você acha que existe algum espaço para que uma criança ela possa produzir conteúdos na internet ou realmente não é local para criança? Aí eu deixo para os dois, cada um dar sua opinião a respeito. Certo. Tá. Com certeza, né? Tem conteúdo para criança, né? Conteúdo, inclusive, né? Conteúdo educacional, né? De escola e tudo mais. Tem crianças que fazem esse tipo de Que conteúdo, criam, mas que com, produzem. com a autorização, né? E a responsabilidade dos pais, né? Por trás da criação do conteúdo. Inclusive, pais com as crianças, conteúdo de cultura, inclusive, e entre outros.
E com certeza, né? A criança pode fazer isso, mas eu acho que assim, sem ultrapassar, né, limites, né? Porque a criança ela tem esse limite, né, de ser cumprido, de ir para a escola e tudo mais, de Sim, sim. brincar, porque a internet, ela é um trabalho. Obrigado. Toma aqui. A partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, né, com a internet, ela é um trabalho. Então a gente não pode romantizar esse tipo de trabalho, falando que é uma experiência nova, uma brincadeira com as crianças. Assim, eu tenho uma certa opinião, né? Certo. Não tão diferente, mas com alguns pontos que divergem. No caso, assim, na minha visão, a partir do momento em que a gente permite que uma criança produza determinados conteúdos, mesmo que seja voltado para a idade dele, em que momento a gente vai conseguir ter controle disso também, né? É mais por Porque a esse. internet, ela é Isso, é mais por muito... nesse sentido. Uhum. Em que momento a gente vai conseguir ter controle, né, dessa criança, da imagem, da exposição de imagem dessa criança. Então, nesse sentido, eu acredito assim que, para mim, não deveria ir nem educativo, Zero, é zero, zero. zero, zero. Mas é mais por conta da perda que a gente acaba tendo de controle mesmo disso. É uma reflexão, né? Eu também, me pegando ouvindo vocês dois falando, e até mesmo o Felca, eu levo a internet muito a sério, com certeza vocês também, né? A gente trabalha com internet, eu vejo como uma profissão e há de se pensar, eu fiquei aqui pensando, se realmente seria tolerância zero, no sentido não produz nada, É, mas aí eu me pego pensando que a produção de conteúdo, ela é uma profissão, não é? E a gente tem criança que joga futebol, né, que desde pequeno já faz outras coisas que também são profissões, que, como você falou, se perde o controle, É. adultiza, né, ela perde a infância e tudo isso. Então, eu acho que talvez dê, não sei, para ter um meio e a termo. gente tem alguns exemplos, né? Inclusive na televisão, crianças, né, Eu que ia falar trabalham isso. desde crianças. E exatamente. Eu ia falar Depois isso de agora. adulto, né, elas acabam que ficando doentes, né, com Uhum. depressão, ansiedade, entendeu? Tudo por causa, porque elas perdem aquela infância, né, Aham. para poder trabalhar. Ou no caso da Maísa, Uhum. desde criança lá na TV, entendeu? Exposta, né? É, Assim, eu ia usar os exemplos, né, que eu lembro agora, que são de americanos, como o Macaulay Culkin. Também tem Sim. que era a Hannah Montana, Não sei o nome, mas eu sei quem é. ela também, né? Então, assim, temos esses exemplos, já tínhamos esses exemplos antes, e agora nós temos outros tipos de exemplos, né? E assim, Sim, de fato, é algo que se você perde o controle, se torna, eu acho que o ponto é a criança viver para isso. Eu acho que talvez isso que quebre, né? Porque, por exemplo, você pega esses exemplos de atores, de apresentadores, a criança vivia para isso. A escola não é prioridade, né? A criança brincar, estar com os amigos também não era prioridade, né? Então talvez isso prejudique não só na rede social, mas na vida como um todo, isso, né? como um todo, exatamente. E aí acaba que a partir desse ponto a gente já vai entrando em na outra parte, que, que são as consequências, né, da exposição de menores às telas, iniciando pela TV, né? Já inicia esse É um ponto. outro tema importante, né? Uhum. Agora fica a pergunta para os dois mais uma vez. Como a rede social é algo viciante, digamos assim, ela é feita para você ficar preso na tela do celular. O algoritmo ele trabalha para isso. É por isso que os pedófilos eles ficam lá porque ele curte o vídeo de uma criança, aparece só de criança, né? Se eu, ultima, eu tenho Só visto Deus. vídeo de gatinho, eu curto um já é 50 milhões, quando eu vejo eu já tô ali vendo vídeo de gatinho, eu falo, meu Deus, tenho que trabalhar, né? Então ela é feita para prender você. Como evitar isso para uma criança? Aliás, uma pergunta. Duas visões diferentes, que a gente já viu que diverge um pouco, de um influenciador e de uma psicóloga. Qual é a idade certa para uma criança ter acesso ao celular e às redes sociais para vocês? Ah, tanto na minha opinião quanto na literatura,
né? Não tenho como me desvincular disso também, da parte científica, é que até pelo menos os 12 anos a criança não esteja exposta, né, a nenhum tipo de acesso a redes sociais, né? Não é Uhum. conteúdos, mas a redes sociais. Até pelo menos os 2 anos seria interessante não ser colocado nenhum tipo de tela para criança, né? TV nada, né? TV, nem TV, nossa, nem TV, nada. Só que não tem como a gente se desvincular de um processo de modernização também, né? Eu acredito assim, eu estava lendo um artigo onde que ele fala sobre a dificuldade das famílias em ter esse controle de não colocar a TV, de não dar o celular, porque é o momento em que a família consegue comer, Uhum. consegue fazer alguma fazer de casa, ou até mesmo trabalhar, né? Então elas colocam ali o celular como uma babá, né? Para manter o controle daquela criança. É, e é difícil porque às vezes não tem quem fique, né, com a criança. Às vezes a jornada foi pesada, né? É meio que uma dinâmica complicada. O celular passou a ser o que era TV pra gente, não é, Laiane? Porque, Passou. por exemplo, né, a gente sabe, às vezes pai e mãe trabalham, não tem com quem deixar o filho. E era televisão, acho que, não sei, foi criado assistindo Era TV. televisão. Era Era TV. TV, né? TV Sim. Globinho. Uhum. TV Globinho, assistia Dragon Ball, assistia as meninas superpoderosas, né, já? Sim. Só que, só que a TV é uma coisa que você é estática, existe uma programação certa Sim. Sim. que Uhum, você não se exatamente. desvia disso. Hoje não, você tem um celular que uma criança ela pega um celular, ela vai caminhar por caminhos que a gente sequer imaginava que ela poderia chegar. Uhum. E eu vi assisti um podcast já meses atrás que o Augusto Cury ele falava que hoje uma criança ela tem acesso a mais informação do que o homem mais poderoso do mundo na época do Império Romano. Ou seja, ela lidava com. Hoje, uma criança ela lida com mais informações do que o imperador É, lidava antes, que era o homem mais poderoso do mundo. Então, como que exatamente. isso também pode afetar, criar distúrbios? Será que é por isso que as crianças já, os adolescentes estão mais ansiosos? Isso afeta, não afeta? O que que você acha a Aham. respeito disso? Será? Não, é com certeza. Uma das maiores causas de ansiedade na modernidade é o uso do celular, principalmente após Covid-19, né? A gente teve um longo alcance aí na época da pandemia, e foi onde muito mais crianças tiveram que ficar em casa e a única entretenimento que elas teriam naquele momento era o celular, jogos, assistindo vídeos, né? Quem estava cuidando delas ali geralmente o celular. E a nossa adolescência e juventude de hoje está sendo impactada com isso. Então, muitos problemas de ansiedade, depressão, problemas de ordem mental, eles são causados justamente pelo uso excessivo de telas, né? Até nós, adultos, aqui sofremos com essa frequência de uso, a gente já sente pesado, sente cansaço, né? Imagine criança que ia dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, no dia para viver o dia seguinte, acordava tarde, então desregulou a rotina da família, desregulou a rotina da criança. E acontece até hoje, né? Enfrento alguns problemas com alguns pais justamente por isso, porque a gente vê que a criança se atrasa na fala, atrasa a cognição, né? Atrasa todo o processo dela, como a gente trabalha com crianças autistas, TDAH e tudo mais, elas já possuem um atraso. O uso de tela, ele acentua ainda mais, né? E quanto mais tempo essa criança leva para se desenvolver, mais deficiente ela vai ficando, né? Mais vai faltando ali a habilidade da fala, a habilidade de compreender, a habilidade mesmo Socializar. e de socializar. Esse é um dos principais, de socializar. Hoje em dia, a gente tem um problema muito grande com a questão de socialização, tanto com crianças quanto com adolescentes, né? A gente está cada vez mais afastado da família e da sociedade, prefere ficar mais tempo em casa, no celular, do que socializando com outras pessoas. Então, esse é um impacto muito grande que está sendo gerado. A gente vê, né, nas grandes metrópoles, mas também aqui em Tabatinga. A gente está tendo alguns casos assim muito elevados,
por conta dessa situação, né? Fora que ainda tem essa febre do brain rot, não sei se você já ouviu falar do brain rot, Não. né? Brain rot, ele significa apodrecimento cerebral. E os vídeos brain rot, eles são vídeos que são feitos por IA, né? E eles falam algumas palavras em italiano. Só que são palavras aleatórias, não existe um contexto, não existe um ensinamento, não existe nada disso, né? E esses brain rot, se eles ficam gravados na nossa cabeça, aquelas musiquinha chata, imagine para uma criança que ainda está em fase de desenvolvimento, né? Então, o cérebro dela não está preparado ainda para receber tudo isso de dopamina. Inclusive, é por conta dessa dopamina, desse excesso de dopamina, que a gente tem dificuldade de tirar o celular, o tablet da criança. Porque já viu, né? Tirou o celular da mão, a criança começa, né, a gritar, é um choro, é um berreiro. Por quê? Porque já gerou um vício, já é constatado cientificamente, né, que é igualado o uso do celular à dependência de cocaína, crack. Já foi, né, mencionado isso. Então, é mais uma dos motivos do qual eu sou contra essa questão da exposição da criança e o quanto isso é um impacto que os pais precisam ver, que eles não estão vendo. Sinceramente, eles acham que é inofensivo, mas não é, né? Tanto é que a gente bate sempre na mesma tecla sobre a questão do celular. Uma hora, você não consegue deixar, né, tirar totalmente? Estabelece 1 hora, 2 horas, no máximo 2 horas, sabe? É isso. Pinedo, como foi que a internet entrou na tua vida? Assim, a produção de internet, como foi que as redes sociais, você era criança, era adolescente, você já era adulto, como foi que o teu início para você Uhum, entrar nesse mundo? Aí foi, assim, na minha infância, né, eu nunca tive acesso a celular. Justamente porque a gente não tinha condições, né? uhum, E porque meus pais também não queriam isso, né? uhum. Claro que tinham dinheiro para comprar celular, mas Eles não nessa época nem permitiam. existia ainda o celular bacana, assim, Era o como Nokia esse. tijolão. Hoje as crianças têm muito acesso, né? Os adolescentes. Hoje a gente pode comprar um celular por Facilidade, né? R$ 200, entendeu? Uhum. Então, até os pais, mesmo com falta de informação, né, acabam dando de presente, né, para as Ah, crianças. é. Então, isso aí é um erro e falta de informação também para os próprios pais. Às vezes a gente mesmo aprende aqui, né, que os nossos pais, né, que são mais velhos, eles não tiveram acesso a esse conhecimento que hoje nós temos, com Uhum. psicólogos, com agentes de assistência social, né, que começa a falar sobre esses assuntos. Então são um pouco desinformados, né? E eles acabam fazendo isso, dando o É, celular para as crianças, principalmente as pessoas que têm menos condições, né, de informação. com certeza. Então, eu tive a exposição com o celular mesmo com 16 anos. E já foi um pouco difícil para mim, né, ter que lidar com a internet e tudo mais, porque é muita informação entrando, entendeu? É, E E é uma coisa que chama atenção, né? É um entretenimento que você vai ficando cada vez mais dependente se você não sabe se controlar. Então, quando eu peguei meu celular com 16 anos, né? Tive condição de comprar um celular, eu praticamente fiquei assim meio que viciado, sabe? Uhum. Mas aí a gente depois eu vê. fui percebendo, né? Não, preciso melhorar, né? Minhas notas, inclusive, estavam ficando baixas na escola. Então comecei a colocar limites no meu horário, né? E assim, e a gente precisa, né, desse acompanhamento de pessoas, né? Inclusive na TV a gente vê que na própria internet, né, quando a gente vai procurando conhecimento, tem pessoas que falam sobre isso, né? E aí que eu acabei percebendo, né, que eu não estava fazendo uma coisa boa para mim. Uhum. E a internet mesmo assim entrou na minha vida para eu trabalhar mesmo agora, ano passado, Qual a tua idade? 22. 22 anos, a partir dessa idade, então tu começou. E pra ti hoje pesa? Tem momentos que, por exemplo, a Laiane falou bem que para uma criança, para um adolescente, isso pode causar diversas coisas, ansiedade, depressão, enfim, diversas situações. Pra ti, como adulto, você começou com 16 anos a ter acesso ao celular, começou a produzir conteúdo com 22 anos. Em algum momento dessa tua carreira, já pesou no sentido de tirar o sono, te deixar profundamente triste ou ansioso, alguma coisa nesse sentido? Com certeza a internet, né, como as pessoas falam, né, é uma rede, né, sem dono, que não tem dono, não tem
praticamente assim, o algoritmo vai levando teu conteúdo para outras pessoas, né? E tem pessoas maldosas dentro da internet. Então, para quem é criador de conteúdo e para quem é adulto já é difícil, né? Como todo mundo fala, já é difícil. Imagina para uma criança, entendeu? De ter que ouvir críticas, palavras ofensivas às É, vezes, né? Assim, do nada, é de graça, entendeu? Aham. é, E é muito difícil, né? Para quem é adulto e para quem já cria conteúdo. Imagina para uma criança ter que ouvir essas coisas, entendeu? Sendo exposto. exatamente. Isso aí que ele tá falando, por exemplo, é o cyberbullying. Um bullying digital. Uhum. Sim. Né? A gente sofre lá na escola, a É, gente sofria, né, com bullying. Imagina, nas redes sociais é muito mais Proporções impactante. muito maiores, E né? isso, proporções muito as pessoas maiores. se escondem, né, por trás de um É, perfil, então eles fazem o que eles querem, né? com certeza, com certeza. E agora, no que você estava falando, né, sobre os pais não terem condições, aí depois, né, eles acabam presenteando os filhos, é o que acontece. Um erro, né, um equívoco, eu vou chamar de equívoco. Um grande equívoco dos adultos é acreditar que só porque eles não tiveram determinada coisa na infância, eles vão proporcionar tudo o que não tiveram para os filhos, né? E eu não estou falando só no sentido de alimentação ou de teto, do que vestir, mas é no sentido tecnológico, é dar o celular de última geração para uma criança de 5 anos, por exemplo. Eu já vi crianças de 6 anos É, mano, chegando com Com iPhone. 16 e eu Pro Max. chocado. Aham, Eu exatamente. chocado. E assim, eles não fazem ideia de que aquilo não é um brinquedo, não é uma coisa inofensiva, o celular, não é uma coisa inofensiva, É, ainda mais porque a gente está lidando com algoritmos, né? Criança vai pesquisar qualquer coisa que ela ouvir, criança é curiosa, vai pesquisar qualquer coisa, vai curtir, vai aprender, aprende muito mais rápido, inclusive, a mexer, né? Sim. Uma criança de 2 anos que às vezes não sabe nem ler, mas ela sabe no botão que volta, sabe qual é o botão do YouTube, Já vai né? lá pro Roblox já. Vai pro é Roblox, verdade. meu Deus, Roblox, verdade. É outra É outro situação, papo, é né? outro papo esse aí. Mas é cada coisa, porque a internet é uma rede, é uma rede mesmo, né? Assim, Aperta. tu vai apertando o botão, tu vai entrando em outros aplicativos, outros sites, entendeu? Então é perigoso para uma criança. É, Sim. com certeza. E, Laiane, na tua última fala, você falou de todos os males, não todos, porque são inúmeros, né? São Você inúmeros. falou dos principais em relação ao uso de tela, a criança que já está usando já há muito tempo as redes sociais e que não consegue mais tirar, a questão da dopamina, tudo isso. Uhum. Como reverter essa situação? Porque eu acho que é quase unânime, né, Aham. de que crianças já a partir de 10, 11, 12 anos, né, praticamente todos os lares já têm celular, né, já vive nesse mundo. Qual a forma, como que os pais devem agir para tentar reverter esse quadro, essa situação? Certo. Por ser ainda uma questão muito nova, muito atual, a gente ainda enfrenta muitos problemas. Não existe uma cereja, ou uma cereja, uma fórmula, né? Uhum, Uma fórmula aí de fazer uma receita de bolo, mas eu aposto muito na redução de danos. Como que seria essa redução de danos? Seriam as regrinhas dentro de casa, eh, procurando, se a criança usa 5 horas de tela, vamos reduzir para 3. Vamos começar tirando 2 horas dela de tela, né? E complementando, colocando algum, não um brinquedo feito, mas trazer uma ideia de como confeccionar um brinquedo da tua infância, por exemplo, que ele vai e vem, né, de garrafa PET, que, por exemplo, a gente sabe fazer. Usa a imaginação, usa recicláveis, coloca pincel, coloca lápis, mas também sai do celular. Não adianta você querer reduzir danos no seu filho se você tá pior que, né? As crianças, elas são perfeitas em imitar. É assim que o primeiro processo de aprendizagem delas é esse, é imitar. Então, uma criança, você vai conseguir reduzir e reeducá-la se reeducando também. Então, é importante dar uma avaliada, como é que está a tua rotina, quanto tempo de tela que você usa, inclusive tem nas configurações do celular, você pode verificar esse tempo de tela. Nas redes sociais também você tem esse certo controle. Primeiro, se avalia, né? Se autoavalia, impõe limites em você, e aí aos poucos você vai impondo esse limite no filho.
Por quê? Ele é uma extensão. Ele é basicamente uma extensão sua, né? Ele vai representar, ele vai se expressar da maneira que ele aprende em casa, né? Com as pessoas que estão criando ele, por exemplo. Então, a melhor maneira de tentar reduzir é, primeiro, se avalia, até para ser sustentável isso, se avalia, verifica os teus horários de dormir, os horários de alimentação, o que que você está se alimentando, quais são os valores que você está agregando para essa criança também, no convívio. Não tem como você educar sem afeto, só no obedece isso, obedece aquilo, você tem que criar um ambiente de afetividade, né? Parece até assim, Nutella, isso aí, não é, Uhum. não é uma coisa Nutella, é uma necessidade. O afeto é um principal, né? Que nós temos e necessário para ter uma educação e uma redução de danos, mais tempo de qualidade com a criança. E é importante, né, que os pais, e quando eu digo os pais, eu me incluo nisso, porque é algo que eu fico tentando refletir a respeito e a gente precisa entender que até certo ponto aquela vida é responsabilidade nossa, Uhum, né? Então, se a gente vai ter um adulto que não sabe socializar, ou que traz ali traços de ansiedade, uhum, ou de depressão, ou de não sei, de diversos outros malefícios, tem muita responsabilidade nossa tem. nisso, não é? Como Uhum, pais, de tentar mudar esse cenário, de uhum, tentar levar a criança para atividades sadias. Eu falo nós porque eu penso muito em relação a uhum, isso. A gente está num mundo que, como você disse, não tem como negar a modernização, não uhum. tem como fugir dela. Não é que eu vou dizer, não, todo mundo sem celular, pronto, É, acabou e vamos viver como viviam os incas. Não, isso não existe não mais, existe. senão você vai atrasar até a criança também. Então a gente tem que achar uma forma, como você bem falou, é um assunto novo, não Uhum, existe uma fórmula pronta, uhum. adequada, que a gente vai aprendendo aos poucos, mas a gente precisa ter essa consciência de que a criança enfiada dentro do quarto 24 horas por dia com o Isso. celular vai trazer malefícios Uhum. intensos, né? Imensos. E agora acabei de lembrar, né, quando você fala do quarto, é que para os pais a criança estar dentro de casa parece que é mais seguro. Ah, não, mas o meu filho não tem nenhum problema. Ele fica muito dentro de casa, brinca muito lá dentro de casa. Aí o que que ele brinca? Ah, fica assistindo, né? Tem uma ideia um pouco diferente do que é saudável. Não é porque está dentro de casa que está sendo saudável, inclusive, né? É É, porque quando você deixa a criança dentro do quarto com o celular, é o mesmo que tu deixa. Eu vi um vídeo uma vez, alguém falando, perguntando pro pai e pra mãe: você deixaria o teu filho numa praça cheio de gente que tu não conhece, numa cidade que tu não conhece, tu largaria teu filho lá e ia trabalhar? Todo mundo dizia não. Eu falei, uhum, mas é isso que tu tá fazendo quando tu deixa teu filho no quarto, porque com o celular ele tá num mundo, né, de pessoas desconhecidas, é, exposto a diversas coisas. é. Vamos já continuar falando sobre isso, mas agora eu preciso falar aqui dos nossos parceiros, tá? Então, se você quer materiais de informática para tua casa, se você estiver precisando, nosso parceiro LS Computadores, tá? Equipamentos de qualidade, as melhores marcas do mercado, você vai encontrar lá na LS Computadores, é referência já de muitos anos aqui em Tabatinga, não só em Tabatinga, como em toda a fronteira, em todo o Alto Solimões, tá bom? Muitos dos nossos equipamentos a gente adquiriu lá na LS Computadores. E se você quer exames de qualidade, exames de garantia, tá? Que saem rapidíssimos, inclusive, Uhum, né? A é gente verdade. levou a Brena lá, que todo mundo já sabe que eu vou ser pai de novo depois de 12 anos. Hum. A gente fez os exames lá, saíram super rápido, tá bom? Atendimento excelente, Medicine Laboratório, tá bom? E falando de celular, né? Vamos logo falar aqui Marcelo do Fone. meu amigo Marcelo Fone, tá? Se você quer manutenção, acessórios, até mesmo celulares, tudo isso você encontra lá no Marcelo Fone. Tua sobrinha tem acesso à internet hoje? Praticamente é só no YouTube, né? Que de vez em quando minha irmã coloca lá na TV, né? Pra ela. Elas não têm celular. Qual a Vão, idade delas? 2 e 4 anos. São super novas, né? Agora, logo no começo você falou que você tem muitos fãs que são crianças, né?
e quando querem tirar foto contigo, eles pedem para criar conteúdo contigo, fazer conteúdo junto contigo. Como é que tu faz para negar para Como Algumas criança? negar, né? crianças sim, né? Pedem para fazer, Tu acha para fazer errado? Tu vídeo, acha né? errado assim? Eu acho que eu acho errado sim, né? Porque criança, para mim, nem deveria estar com celular. Porque eu fui criado desse jeito, né? Aham. E quando eu tive celular, eu achei assim que eu não tinha controle nenhum, né? Que meus pais não controlavam e era meu. Aham. Então, eu não tinha controle nenhum, eu não tinha nem informações, né? Que isso seria algo prejudicial a longo prazo. E sempre eu falo a verdade, né? Eu digo com educação para as crianças que não faço tipo de conteúdo com crianças, né? Porque primeiro não tem autorização dos pais e depois que não seria coerente, né? Com o tipo de conteúdo. Eu não costumo fazer conteúdo com crianças, é só com adultos. Inclusive, eu falo assim, tem pais que falam assim, ai, Pineiro, tu não deveria ter feito isso, entendeu? Falar de alguma coisa, né? Uhum. Eu sempre falo pros pais, eu digo, minha senhora, meu senhor, o meu conteúdo, eu respeito muito as crianças, né, os pais e tudo mais, mas assim, internet não é pra estar com a criança, não tem que estar na internet, entendeu? Uma criança de 10 anos tem porque estar no Instagram olhando vídeo do Pinedo, entendeu? E eu sempre falo isso, né? Mas eu sempre me corrijo, né? Quando eu acabo falando alguma coisa que não deveria, entendeu? Porque, querendo ou não, as crianças estão sim utilizando, né? Então a gente acaba que se responsabilizando por tudo que você faz. Então tem que ter essa visão, tem que ter essa correção sempre que há um erro. Se tem um vídeo teu falando ali palavrão, né, alguma coisa, é, ou talvez voltado para sexualização de uma forma bem responsável e voltada para o humor, e uma criança tem acesso a esse conteúdo, de quem tu acha que é a responsabilidade? Do criador de conteúdo, de quem está criando. Ou dos E pais, dos né? pais Que também, né? Porque, como eu te falei, né? Pra mim, a internet não é pra Não, não, criança, não, é quando eu entendeu? falo do teu conteúdo. Assim, se Hum, você tem um conteúdo que é para adulto, não tô dizendo que é mais 18. ah, tá. Mas, Um conteúdo com informações. e se uma criança vai Aí lá e quando. vê, de quem é a culpa? É tua que criou? É dos pais? É da rede social? De quem tu acha que tá nesse bolo de culpa aí? Eu acho que é dos dois, né? Primeiro dos pais, porque deixa as crianças assistirem. E segundo, do criador de conteúdo. Se ele fala isso explicitamente, tá errado, né? Uhum, Porque a internet é uma coisa que é praticamente não tem acessível, controle, né? né? É acessível a todo mundo. Se a criança. Se o pai dá o celular para a criança de uma forma ou outra ela vai olhar, entendeu? Hum. certo. E em relação à responsabilidade das redes sociais, quando eu digo redes sociais, eu falo do dono do Das Instagram, das plataformas, né? plataformas, da Meta. Vocês acham que eles deveriam ter ferramentas de controle mais Mais rigorosas. eficazes e rigorosas, ou você acha que não, isso é responsabilidade da família e ali tá para ser produzido todo e qualquer tipo de conteúdo? Uhum. A partir do momento, né, que você produz algo em que todo tipo de pessoa vai ter acesso, você também precisa entender como é que você vai conseguir proteger o direito das crianças, por exemplo, o direito é, o direito da à infância, Sim. né? Então, as plataformas digitais, elas, inclusive, dominam, né, boa parte do nosso cotidiano, que às vezes não tem como o pai ter controle 24 horas daquela criança, né, do telefone, às vezes ela pega o telefone da tia, da avó, né, às vezes a avó sem perceber, bobeou, a criança pegou o telefone, né, e vai lá Uhum. assistir. Então, acredito assim que depende muito daquilo que você tá expondo, o criador de conteúdos, né? Se ele cria um conteúdo voltado para adultos, por que que a criança é que está tendo acesso a isso, né? Então, a responsabilidade fica ali com os pais, né? E com as plataformas digitais também, que deveriam prezar por isso. É importante ressaltar que a legislação brasileira, tanto a Constituição quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem da Constituição Federal, ela diz que a responsabilidade, né, para com as crianças é de todos, né? Uhum. Então envolve os pais, envolve as plataformas, envolve professores, envolve a sociedade,
né? E o Felca entendeu isso muito bem quando ele fez essas denúncias. Como sociedade, é uma responsabilidade de todos nós, Uhum. Sim. não é? Então, as redes sociais hoje, as plataformas, elas sabem, elas conseguem saber. Tem gente que às vezes pensa, pô, mas são milhões de conteúdos, como é que ela sabe? O algoritmo sabe, o Uhum. algoritmo entende. Eles conseguem fiscalizar, por exemplo, direitos autorais. Como é que eles conseguem fiscalizar os direitos autorais e não conseguem fiscalizar um conteúdo Uhum. inapropriado, né? E a forma como eles usam de fiscalizar se uma criança está acessando ou não é muito engraçada de se dizer. Você tem menos de 12 anos, É, aí a pessoa só realmente. marca. Não, tem um 18, mas não tem nenhum tipo de para conferir se É. realmente é ou não é uma criança, não é? E a gente falou ainda há pouco sobre idades, e foi 12 anos que você mencionou, ou eu li Uhum. isso em algum lugar? Foi você, Não, não, mencionei você 12. mencionou Aham. 12 anos, né? E a supervisão de redes sociais, que é um outro debate que eu estava vendo a respeito, vi várias pessoas compartilhando, comentando até que ponto os pais podem. É invasão de privacidade, ou eu tenho minha opinião, acho que não é invasão de privacidade, né? Exatamente. Mas muita gente diz que é. Né? Você controlar as redes sociais da criança, ter acesso ao que ela está vendo, com quem ela está falando, o que que ela está falando. Isso é certo, isso é errado, isso deve acontecer, até que idade mais ou menos dá para levar isso. Legal, legal, que pergunta maravilhosa, né? Como assim, né? Privacidade. Como que a criança vai ter privacidade? Se você é responsável por ela, você precisa saber com quem essa criança fala, que tipo de, se a gente está falando de tela, que tipo de conteúdo ela acessa, ela assiste, né? Então, assim, não é invasão de privacidade. Se a gente está falando de crianças, não é invasão de privacidade. E agora, adolescentes também, pelos quais, enquanto adultos, são responsáveis, né? Também não seria invasão de privacidade. Agora, sim, é importante, é uma coisa que a gente até não tem, é a criação da questão do respeito. Porque quando você respeita, quando você entende os malefícios e as consequências daquele uso, daquela mentira, de esconder alguma coisa tão grave, você consegue criar uma certa consciência, né, naquele ser que está em crescimento. Logicamente que essa consciência ela não vem logo ali em pouca idade. A gente vai criando uma certa consciência conforme a gente já vai atingindo ali a adolescência, entre aspas, a vida adulta, né? Até mesmo porque a adolescência é um período um pouco polêmico, Uhum. né? Mas, assim, me perdi. E falando nisso que você falou, hoje eu fui para uma reunião de pais. E eu não sei se isso é real, ou até que ponto é real. As Uhum. crianças, elas estão amadurecendo mais rápido hoje, porque a professora, eu lembro que ela falou assim, no meu tempo, as crianças hoje estão fazendo isso, 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 os filhos de alguns daqui da escola, no meu tempo a gente não fazia, questão de namoro, questão de rede social, de Uhum. celular. Existe esse amadurecimento precoce ou ainda essa falsa É, adultização que é a adultização por si mesma. em É si, essa né? questão de. As pessoas confundem muito a parte da adultização com o amadurecimento. O amadurecimento não tem nada a ver com isso. A gente vai alcançando o amadurecimento conforme a gente vai criando consciência do que são as consequências dos nossos atos, né? Quando eu entendo que determinada ação vai gerar uma consequência grave ou não, né? Quando eu entendo isso. E aquela posição, por exemplo, quando a gente está em cima do muro. Quando a gente é uma pessoa que está muito em cima do muro para as coisas não consegue decidir, a gente ainda não atingiu o amadurecimento. A partir do momento em que a gente consegue decidir o que a gente quer, o que a gente vai fazer, né, e assumir a responsabilidade, né, por aquela escolha, a partir daquele momento é que eu estou tendo um amadurecimento, né? Uhum. Mas enquanto isso, é a falsa ideia de que tem um amadurecimento. Outro fato é que, como a gente está falando, as crianças estão muito expostas a várias informações, né? Então elas têm mais acesso, mais conhecimento sobre as coisas e os fatos do que anos atrás,
né? O processo ali, a partir de 2010, as crianças começaram a ser mais inseridas nesse meio. Então, a gente tem um marco aí desse acesso. E dentro desse processo, eu digo que não, não tem uma... Nossa, fugiu a palavra agora, Uhum. tá? Mas é bem por esse lado. Não é o amadurecimento em si. É como se ela só. Você usou a contextualização de ficar em cima do muro, ela só pula sem saber por É, que ela tá indo, uhum, né? é isso mesmo. E. Namoro já existia há muito tempo. É, Só que a gente tem essa falsa ideia de que, é porque agora, porque hoje em dia, não é. Porque na época deles, com eles eram quantos as anos tu crianças. começou a namorar, Pinedo? Eu nunca não. Mas eu acho que é muito da comparação também, né? Os jovens, eles se É, comparam demais com as pessoas, com os adultos. é. Imagino com quem cria conteúdo, com quem é famoso, entendeu? Uhum. As meninas se comparam muito com as influencers. Uhum. Os jovens também se comparam muito com outros homens, entendeu? É, Então, tem essa de comparação e de querer crescer mais rápido, entendeu? é porque acabou que eles tomaram conta, né, do lugar de espelhamento, né? A gente olha para aquela pessoa, poxa, minha Querem inspiração, fazer igual, né? quer fazer igual, aham, porque acha divertido, É, né? Porque é engraçado, mas ela não tem ainda o entendimento, né, do quanto aquilo ali pode ser grave. e E acaba esquecendo, né, assim, de fazer as coisas que um adolescente, uma criança deve fazer. tu já parou pra pensar que tu é um espelho também? Sim, sim. Mas é por isso que eu tô falando que a responsabilidade é dos pais, de dar um celular pra criança, entendeu? Porque a rede social é um meio dos adultos estarem lá, né? Buscando Não entretenimento, tem como tu trabalho, entendeu? parar. Tem como eu parar, Uhum, porque, entendeu? certo. Já tem já trabalha com isso, né? Isso. Agora uma pergunta que talvez não tenha tanto a ver, aproveitando a tua presença aqui, Laiane. Talvez até tenha a ver. Por que que os quadros de, por exemplo, de ansiedade, depressão, têm sido manifestados cada vez mais nas pessoas cada vez mais novas, Uhum. né? Questão de ansiedade com adolescente, né? Às vezes até mesmo com criança. Você acha que tem a ver com esse excesso de informação que a gente já falou a respeito, né? Com as redes sociais, influencia, em relação a isso? Você acha? Com toda certeza, né? Isso é comprovado, inclusive, né, que uma das causas da ansiedade é esse tempo de exposição à tela, aos conteúdos que essa pessoa acessa. Muitas vezes são, por exemplo, o que a gente vê, pessoas com poder aquisitivo, com menos poder aquisitivo, tendo o espelho como uma pessoa que tem uma realidade totalmente diferente. E aí essa pessoa acaba querendo chegar lá naquele nível de uma forma que às vezes é impossível, né? Eles acabam tendo uma idealização e seguir para tentar alcançar o mais rápido possível aquela ideia de futuro, de felicidade que ela acabou vendo dentro de algum criador de conteúdo, por exemplo. Né? Tu consome muito internet? Com, Consome com muito? Tem certeza. a hora que tu acha que tu vai pirar, não? Tem uma. Tem hora que eu tô pensando que eu tô Processo, né? ficando doido, entendeu? Aí eu Uhum. deixo o celular de lado, vou fazer minhas coisas. Por isso que eu, assim, eu sempre procuro me corrigir, né? Eu sempre tô procurando alguma coisa manual pra fazer, entendeu? Porque a internet, querendo ou não, ela te consome também, né? Tu tá lá, a internet é um jogo de entretenimento, é como se fosse um cassino, né? Tu Uhum. tá lá rodando teu feed, tá vendo coisas interessantes. E até o ponto que tu percebe que tu tá ficando muito tempo, né? Sim, e é uma. E a nossa mente, ela não está preparada para tanta informação, né? É, As pessoas, elas falam muito, e de fato, até certo ponto, eu vejo razão nisso, que a geração de hoje ela é mais fraca, né? Para as questões do. Falar frescura, né? Que tá com ansiedadezinha, depressão, essa geração fraca, mas as pessoas também não entendem, por exemplo. Não precisa ir muito longe, né? No meu tempo, no seu tempo, no tempo do Pinedo, que é o mais novo aqui da mesa, uhum. a gente não tinha tanto acesso à informação.
Por exemplo, no tempo dos meus pais, para saber o que acontecia no mundo, tinha que esperar sair um jornal físico ali no outro dia de manhã e você tinha acesso àquilo e pronto. No meu tempo tinha que esperar o Jornal Nacional, tinha acesso àquilo e pronto. Hoje não, se o famoso peida lá na esquina, já Todo tá, mundo já todo sabe. mundo já sabe. Se fulano trai o ciclano lá no famoso, todo mundo já sabe. Tudo. As tragédias do mundo inteiro. A nossa mente, ela é preparada para receber tanta informação ao mesmo tempo? Com certeza não, até mesmo porque vem informação desnecessária, porque a gente perde tempo com informação desnecessária, a Uhum. gente se distrai com isso e esquece das coisas mais importantes, né? E aí acaba que a gente cria uma era também de desinformação. É tanta informação que acaba virando desinformação, até mesmo com questão de criação de filhos, por exemplo, né? Nossa, tem sempre uma opinião, né? Tem sempre um palpite. E há alguns anos atrás isso não era possível, justamente porque a internet não tinha um alcance tão grande como ela tem hoje em dia. Era a avó só que palpitava e Era pronto. exatamente, vó falou, pronto. Vó O pai falou, já era. obedece, né? Aham. E uma coisa que ele falou assim que é interessante é que ele consegue perceber que ele tá demais, né? E depois disso ele para. Uma criança não tem essa consciência. Ela não consegue ter essa consciência. Então você, enquanto adulto, tem que limitar a questão do uso, porque perde a noção do tempo, literalmente. E até quando é adulto. Eu, Até quando é adulto. por exemplo, eu tenho assim, às vezes a cabeça tá a mil, às vezes, dependendo do que tá se passando na vida, tem momentos que eu realmente consigo largar o celular, tem momentos que eu percebo que não, né? Porque eu trabalho com o meu celular. Então, uma noite dessa eu perdi o sono por causa de trabalho, porque eu acordei de madrugada, e fui pegar o bendito celular, abri meu WhatsApp, tinha uma bendita mensagem falando de trabalho, de um assunto ali, já era. E eu Uhum. fiquei naquilo. Então eu acordo, a primeira coisa que eu já vou ver é meu celular. Antes de dormir, o celular. Então, pro adulto também já é É, claro. difícil a gente se desvincular disso, É verdade. Uhum. né? Por isso que é importante que a gente, como pais, a gente imponha, né, Esse detox Uhum. esse detox. digital é. É verdade. Exatamente, esse Inclusive, detox. quando eu acordo, né, eu não mexo o celular. Eu faço primeiro minha meditação. Aí depois de terminar minhas coisas, aí pego meu celular. Porque eu já tenho essa noção, né, de que, ai, se eu acordar pegando o celular, eu já vou ficar ruim o dia todo, porque, querendo ou não, é uma coisa que fica na tua É, mente, no teu olho. já fico com dor de Praticamente fica no cabeça. teu olho, aham, e Fica, dá já. dor de cabeça. É. E inclusive de noite, uma hora antes, eu também deixo o celular, porque é ruim, né? Tu querer dormir, tu ficar com aquela insônia por causa da luz do celular. Até esse negócio da luz também, né? Que É. vem a luz no olho, aí o cérebro entende que é dia e Isso. não É descansa, e estímulo. melatonina e pega, Exatamente. É porra. bastante. É muito estímulo. São hiperestímulos. Se a Aham. gente, quando recebe esses estímulos, a gente já se incomoda, né? A criança não percebe, né? Mas vai afetando ela. Certo. Vai afetando. Chegou o nosso salgadinho aqui, enquanto os nossos convidados comem, vamos falar de mais alguns parceiros aqui rapidinho. Vai lá no banheiro. Nós temos aqui, se você estiver precisando de material gráfico visual, tá? Um abraço lá pro meu amigo Jonathan, minha parceira Jéssica, tá bom? Lá da Visual, sempre nos atende quando a gente tá precisando e resolve as nossas urgências, né? Hoje, acho que semana passada ela até mandou uma mensagem, tu só me traz bomba, porque geralmente eu preciso de coisa para domingo e eu lembro na quinta. Eu mando para ela, mas resolvem, tá bom? Visual, tá? Gráfica visual, tá bom? Trabalha com brindes, comunicação visual, estamparia, acrílicos, tudo isso ali no Brilhante, na Avenida da Amizade. Se você quer dar um trato ali na tua beleza, nós temos o meu grande amigo de César, ele que está com espaço já, não é mais recém-inaugurado, já está com um tempinho maravilhoso, né, para cuidar da tua beleza. Ele salão de beleza, especialista em louro, colorista, maquiador profissional, maquiador das misses, meu amigo de César. Temos também Frititas Lanches, tá? Passa aí o da Dalu que a gente vai fazer o sorteio dela daqui a pouquinho. Temos Frititas Lanches, eles que ficam ali na Avenida da Amizade, em frente à Polícia Federal. Ali tem café da manhã, tem lanche, tem pizza, tem hambúrguer, tem uma porrada de coisa e fazem delivery também, tá bom? E agora sim a Dalu, porque a gente tem mais um sorteio da nossa parceira Dalu, tá bom? Lembrando que somente um sorteio vai ganhar quem comentou lá no vídeo que a gente postou, né, anunciando o episódio, e precisa assistir o episódio para saber que ganhou e precisa estar seguindo o canal também,
Tá bom? Outra coisa importante, gente, segue o canal, pelo amor de Deus, tá? Deixa teu like aí no vídeo, a gente já tá com mais de 5.000 visualizações e não tem 1.000 seguidores no canal. Ou seja, vocês estão assistindo e não estão Não tá seguindo, né? Eu entendo que muita gente assiste na televisão, né? E na televisão realmente não tem como seguir. Então, se você tá vendo agora na televisão, pega teu celular rapidinho. Eu sei que a gente tá falando para ficar longe das telas, mas pega ele rapidinho, tá? Se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo, depois você devolve o teu celular para lá. Vamos ver, já tem um sorteio aí já? Sorteado, sorteada. O Dino Lanche tá fazendo o sorteio. Enquanto ele faz o sorteio, se você precisa tratamento dental, não sei nem se é assim que fala. Tratamento dental ou dentário, não sei. Mas procure a doutora Jocássia, tá bom? Odontologia especializada, clínica geral, odontopediatria, ou seja, trabalha com criança também, criança que tem pavor de dentista, vai lá com a doutora Jocássia que você vai ter um atendimento, né, para o teu filho, na Avenida da Amizade, 119, em frente ao Banco do Brasil, tá? Tá, vamos ver quem ganhou o sorteio deste episódio, da Dalu parceira, já sempre nos presenteando com diversos brindes. Cadê o sistema? Tá reconhecendo ainda. Sistema Dino. Chegou. Sistema Dino. O Osés Almeida, meu parceiro Osés, um abraço pro Osés, pra Andy, a esposa dele, diretamente da Duality, né? Um dos times aí que compõe a Liga Tabatinguense de Esportes Eletrônicos. Deixa eu mostrar aqui, cadê? Aqui. Tá muda a câmera aí. Osés, parabéns, você ganhou o da Dalu. Lembrando que tem que estar seguindo o canal e vir buscar o teu prêmio, senão tu vai passar batido. O Osés comentou assim, ó. Agora sim, 1 hora antes da live já vou estar esperando começar. Assunto importante demais. Eles têm filho pequeno também, crianças. E já vamos chegando, eu esqueci de alguém, já não, né? Nós já vamos chegando ao final do programa. Então tenho 2 perguntas para vocês finalizarem aqui a participação, tá bom? Primeiro, Pinedo. Até perdi a pergunta. Cadê? Qual mensagem, Pinedo, você gostaria de transmitir diretamente para os seus seguidores, crianças e adolescentes, sobre o uso de redes sociais? Essa cara dele, você sabe que eu não vou responder bonito, né? Tu ficou me olhando? Diga, cadê o que que eu falo? Eu acho que a mensagem é como a mamãe fala, né? Tudo tem o seu tempo, né? As crianças, os adolescentes têm seu tempo pra curtir, né? Essa fase que é muito bacana, muito legal. E porque quando a gente chega na vida adulta, né, mano, é só trabalho, trabalho. Inclusive, quem trabalha com internet não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que demanda muito tempo, esforço, né? E criatividade. Então, curta a adolescência, a infância de vocês. Quando chegar o tempo da, de ser adulto, né? É só trabalho de ladeira abaixo. Brincadeira. Meu Porra, Deus. motivacional. Curtam, desfrutam. Desfrutem, é? Desfrutem. Porque tem Quando que. chegar na fase adulta vai Na estar fase querendo voltar, tudo tem seu porque tempo. tudo tem seu tempo. Importante, tá bom? Muito importante. E Laiane, a pergunta: qual o conselho você deixaria para os pais? Parece aqueles programas de show do milhão, né? Sério? Qual conselho você deixaria para os pais que estão preocupados com toda essa situação em relação tanto à adultização quanto às crianças presas na tela? Certo. Bem, o meu conselho, né, seria reservar um pouco mais de tempo para acompanhar essa criança. Enquanto criança, a gente vai aprendendo, assimilando as coisas do nosso dia a dia
de uma forma totalmente diferente. A criança, ela aprende brincando, ela aprende conceitos através de histórias, né? Através de contato, né? Com o seu genitor, sua genitora, né? A pessoa que ela tem mais afeto. E proximidade, para que você consiga que a criança ela tenha uma infância bem vivida e saudável, você precisa estar leve. Às vezes a gente traz aquela mensagem, né? Esteja atento para fazer isso, isso, isso. Mas não é bem estar atento, é assim, esteja leve. Sabe, uma carga de trabalho muito grande, ela traz muito estresse. Aí quando você chega em casa, a criança tá lá te esperando, passou o dia todo te esperando, né? Tava na escola, mas quem disse que ela não tava te esperando? Tava na escola, tava fazendo o que ela tinha que fazer, mas ela também tava te esperando. Então, quando você chega em casa, o que essa criança quer? Ela quer colo, né? Ela quer aproximação. A gente se desenvolve melhor com aproximação, com afeto, com carinho. Então, a minha mensagem para os pais é: reserva um pouco mais de tempo para a tua criança e tenta deixar um pouco mais de lado o teu celular, porque ele está substituindo essa dinâmica, né? É bem visível que a gente está vendo de crianças estarem sofrendo no ambiente da internet mesmo, né? Se a gente for mensurar, é um determinante muito maior do que violência física até. Ele duplica a violência física. Então, o meu conselho seria esse. Perfeito. Então, eu quero agradecer, tá bom, Pinedo, pela disponibilidade. Tá dando foco agora na cara dele que ele tá comendo. Obrigado, tá, pela disponibilidade. A gente sabe que teu tempo também é corrido, né? Você tem uma agenda muito grande como o maior influenciador da região. E, além disso, estuda à noite também, né? Obrigado. De manhã, de tarde, já deixei de estudar à noite. Já deixou de estudar à noite, tá bom? Laiane, da mesma forma, Laiane que me respondeu a semana toda parcelado, como ela diz, mas a gente entende. É por isso que, por conta dos trabalhos. E eu sempre falo, você que manda mensagem pra gente, manda assim, ó, bom dia, preciso disso, 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 assim, assim, assim. Já manda tudo só numa. Porque se tu for Isso. mandar bom dia, eu vou te dar bom dia, depois eu vou te responder só de tarde. Eu sempre Exatamente. respondo Né? assim desse jeito. Eu tenho essa semana mesmo, me mandaram mensagem de áudio. Hoje Uhum. eu pedi, eu falei, olha, eu peço desculpas, eu não consigo ouvir todos os áudios que você mandou, mas assim que eu desafogar um pouco do trabalho, eu vou dar atenção para tuas mensagens e eu vou te responder, desde já peço desculpas. Uhum. Porque não dá, é a correria. Eu já tinha que vir para cá, amanhã eu já tenho outra coisa para fazer, tem aula para preparar, tem paciente. Nossa, Eu sou assim também, eu também peço desculpa com todo carinho, amor. espero que as pessoas entendam. Né? É difícil. Realmente é difícil. Mas enfim, tá bom, muito obrigado pela participação de vocês. Eu tenho a ideia desse podcast é justamente isso, né? Dar visibilidade para quem é nosso e falar sobre assuntos importantes, relevantes. Esse quadro em especial é isso, é o segundo episódio, tá? Que a gente fala de política e alguns temas sociais. Muito obrigado mesmo, foi muito esclarecedor, tá? Tudo que vocês trouxeram aqui pra gente. E você que está assistindo até agora, deixa aqui nos comentários, Deus é bom o tempo todo, porque de fato ele é. E para a gente saber, a galera que acompanha até o final dos episódios ou não, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E paz, e quando eu digo paz, inclui a mim também, inclui a Laninha, que é a mãe da minha filha, inclui a Brenda, que é a mãe do nosso novo filho que vai vir por aí, que eu não sei se é homem ou mulher ou se são gêmeos. Não, é só um, que a gente já fez o exame, já 3 gêmeos, né? Aquela velha frase, né, cutuca muito a minha cabeça, né? Pais, cuidem dos seus filhos, porque se você não cuidar, o mundo vai cuidar. Só que hoje existe uma diferença, né? Antes o mundo era a vizinhança, era limitado, as más influências estavam ali. Hoje o mundo está na mão deles e é realmente o mundo mesmo, porque eles têm acesso a absolutamente tudo numa tela de celular, tá bom? Então é nossa responsabilidade cuidar das nossas crianças, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Esse foi mais um episódio do Tudo 3K Política e Temas Sociais. A gente se vê na próxima semana. Valeu!